Olá, tudo bom, meus irmãos? Boa noite. Recentemente, talvez mais do que em outros tempos, né, nós temos sido bem desafiados em um tema de forma específica, né, naquele tema que é muito caro para nós que temos filhos, por exemplo, né, ou para aqueles que estão envolvidos com crianças, né, é a questão da educação. Muitos de nós, muitos pais que estavam acostumados com uma rotina de educação dos seus filhos, que girava em torno da realidade da escola, têm sido confrontados com uma dinâmica de estudo, né, em tempos de coronavírus, de pandemia, bem distinta, né, bem diferente. E na igreja também a gente tem sido desafiado nesse contexto. A, a gente não tem tido as classes da EBD como a gente tinha antigamente, esse costume de nas aulas, com os professores e as professoras. E os pais têm que estar cada vez mais envolvidos, então, na educação dos seus filhos. Isso pode ser um motivo de grande alegria para a gente, de grande júbilo, porque Deus está dando uma ocasião para que nós exerçamos um papel que é divinamente dado aos pais. Claro, esse papel pode ser compartilhado sim com a escola, mas como a gente vê nas escrituras sagradas, prioritariamente ele é um papel dos pais, é a educação dos seus filhos. Pensando nisso, há um tempo eu fiz um devocional num evento sobre educação que eu participei. E eu queria compartilhar esse devocional com os irmãos. Eu espero que ele seja propício, porque ele fala um pouco sobre essa questão da educação, a partir de um texto muito usado, um texto bastante conhecido, que é o texto de Deuteronômio, no capítulo 6. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 9. E a gente vai fazer algumas breves reflexões a partir desse texto. Eu espero que sejam úteis. Esse texto diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Que o Senhor Deus aplique e nos ensine a partir da sua palavra. É o que eu peço em nome de Cristo. Amém. A verdade que esse texto nos ensina, e não só esse texto, mas a Bíblia como um todo, é que Deus ele se importa com aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos. Eu creio que nenhum de nós tem alguma dúvida sobre isso. Todos nós sabemos que o Evangelho ele é para gerações. O Evangelho ele é para nós e para os nossos filhos, e para os filhos dos nossos filhos. Só você olhar lá em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 9. O apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, proclamou diante de milhares de pessoas que Jesus foi feito por Deus Senhor e Cristo. Após proclamar tais verdades, o apóstolo Pedro foi perguntado pelos judeus: o que nós faremos diante dessa notícia que recebemos? Está lá em Atos, no capítulo 2, no verso 37. E o que Pedro disse? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, para vós é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. As promessas, elas são para nós e nossos filhos. As bênçãos do Senhor atravessam gerações. O próprio Deus declarou: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Como pais cristãos que entendem que Deus se importa com a educação que damos aos nossos filhos, como que nós podemos ser auxiliados, exortados e consolados pelo texto de Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 9? Primeiramente, nós somos consolados ao percebermos que todo o fundamento para que forneçamos educação aos nossos filhos não repousa sobre nós. O texto do versículo 4 diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
O sustentáculo da educação dos nossos filhos, então, é o próprio Deus. Ele é o único Senhor sobre tudo e sobre todos. Cristo, ele disse o quê? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A autoridade que nós, enquanto pais, temos na educação dos nossos filhos, ela nos foi dada por Deus. É verdade que essa é uma responsabilidade que nós temos de fato. Entretanto, essa responsabilidade não está sobre nós enquanto seres autônomos, mas sim sobre nós enquanto seres que dependem inteiramente de Deus. Foi Deus que mandou o seu Filho para que pudéssemos ter uma nova vida e para que, estando enraizados em Cristo, pudéssemos guiar os nossos filhos nessa nova vida que nos foi dada. Assim como Deus, então tirou Israel do Egito, da casa da servidão, Deus nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. A autoridade final da educação dos nossos filhos repousa sobre Deus, que é o firme fundamento da nossa existência. Nisso nós temos consolo, ao mesmo tempo que nós ouvimos a exortação divina. Deus ele nos diz nessa passagem: obedeçam aos meus estatutos e mandamentos. A exortação aqui é de que nós amemos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Esse texto de Deuteronômio 6, então, estabelece um vínculo que é reforçado em todo o Antigo e Novo Testamento, o vínculo entre a obediência e o amor. Aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos. Essa guarda, ela não é uma guarda legalista, não é uma guarda em busca da salvação, mas é exatamente por nós termos sido salvos. Pela graça nós somos salvos para as obras que Deus de antemão preparou. Ora, enquanto ensinarmos então os nossos filhos no caminho que eles devem andar, o nosso amor último será revelado a eles. O reverendo Felipe Fontes tem um livreto chamado Você Educa de Acordo com o que Adora. Isso poderia ser dito de uma outra forma. Você educa de acordo com o que ama. Aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos vai demonstrar quem é o nosso Senhor. Aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos vai demonstrar em quem nós depositamos o nosso amor último. Por isso, amem a Deus com todo o seu ser. Esse é o maior mandamento. Será impossível nós seguirmos o que fala no texto, que nós lemos, sem que nós busquemos amar a Deus acima de todas as coisas. O coração da educação depende da educação do coração. Depende da calibração dos amores que habitam em nós e nos quais nós habitamos. Por fim, após nós sermos consolados e exortados, nós somos também auxiliados. O texto de Deuteronômio nos ensina que a vida é a sala de aula da verdadeira religião. O cotidiano é o ambiente natural do ensino aos nossos filhos. Não há um só momento específico no qual somos chamados a ensinar a verdadeira fé, mas devemos fazê-lo em todos os momentos. Assentados em nossa casa, andando pelo caminho, à noite quando nós formos dormir, pela manhã quando nós acordarmos. Mais que isso, nós somos chamados a criar um ambiente, um contexto em nossa família, em nossa igreja e em nosso ciclo de amizades que seja propício e coerente com o ensino da verdadeira fé. O habitat natural do nosso coração e do coração dos nossos filhos deve ser uma vida de piedade, deve ser uma vida de submissão ao nosso Senhor. Nós não podemos subestimar o impacto acumulado dos pequenos ensinos diários que nós damos aos nossos filhos. Uma parte desse processo é exatamente entender que o cotidiano é também o âmbito natural do conflito de cosmovisões, da guerra de narrativas, da batalha pelos nossos afetos. Nós e aqueles ao nosso redor somos apresentados a visões distorcidas acerca do mundo na vida diária, também nas pequenas coisas. Caso nós queiramos cumprir o que o Senhor nos ensina nessa passagem, precisamos nos lembrar que não há neutralidade nesse mundo. Tudo nos leva em direção ao Senhor ou para longe dele. Portanto, nós precisamos discernir muito bem o mundo ao nosso redor. Nós precisamos reter o que é bom e nos apartar do que é mal. Mas não só isso, nós precisamos ensinar os nossos filhos a discernir o mundo ao nosso redor, a reter o que é bom e se afastar do que é mal. Parece uma tarefa árdua? Sim, de fato é. Mas lembremos-nos do nosso consolo duplo. Primeiro, o Evangelho ele é para nós e para os nossos filhos. Ele alcança gerações. O Senhor preserva famílias para si, nos usando como seus instrumentos. Portanto, confie em Deus enquanto busca educar os seus filhos. E o nosso segundo consolo está no fato de que o nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, ainda que nós tenhamos o dever e a responsabilidade de educar os nossos filhos, toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a Cristo, e não a nós.
É Deus a parte mais interessada nesse processo. Portanto, novamente, confie em Deus enquanto busca educar os seus filhos. No fim das contas, a vida cristã é uma vida que sempre lembra de que o fardo mais pesado foi carregado por Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, meus irmãos, essa é uma breve reflexão para que a gente possa parar e pensar: será que nós temos de fato encontrado consolo no fato de que o nosso Deus ele é soberano? No fato de que ele é soberano sobre tudo, inclusive sobre a educação dos nossos filhos? Será que nós temos buscado em nossas vidas diárias, nossas vidas individuais, enquanto casal, enquanto família, amar a Deus acima de todas as coisas? Ou nós temos amado outras coisas no lugar de Deus? Será que nós temos entendido e nós entendemos o impacto da nossa vida de santidade na criação dos nossos filhos e na manutenção do nosso casamento, das nossas demais relações interpessoais? Como tem sido nossa caminhada diária, né, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, com a nossa igreja? A que é que nós temos nos exposto? A que é que nós temos exposto os nossos filhos? O que é que eles têm visto e ouvido? Será que isso tem reforçado o amor deles pelo Senhor ou tem os afastado mais de Deus? Esse texto, então, ele nos consola. Esse texto, ele nos confronta, ele nos exorta e ele também nos auxilia. Que nós, então, busquemos educar os nossos filhos para a honra e glória do Senhor. E que assim nós possamos encaminhá-los no caminho verdadeiro, no caminho da verdadeira religião. E assim no caminho da verdadeira e única felicidade. Então que Deus nos abençoe e que nós sigamos nesse período cumprindo o nosso papel, cumprindo a nossa função. E que isso se estenda não só para o momento da pandemia, mas para o resto da nossa vida. Que essa autoconsciência do nosso dever esteja em nós constantemente. Que Deus nos abençoe e até mais.